Olá, eu me chamo Fernando Queiroz, sou gestor acadêmico do Polo EAD de Flores. Hoje começaremos mais um vídeo explicativo para vocês, nossos alunos do Polo de Flores. Hoje a gente vai tratar de uns assuntos bem interessantes, tá? Cada um deles, a gente vai explicar cada um deles, né? Então, a gente vai aprender o que é uma ambientação de graduação, o que são os temas transversais, o que são os conhecimentos gerais, o que são as competências básicas de português, competências básicas de matemática, né? O que é o PAC, né? Que é o Plano de Acompanhamento de Carreira, o que é o PIC, que é o Projeto Integrador de Carreiras, que é os tipos de avaliações, quais são, né? Avaliação sistemática, prova regimental, avaliação final e as atividades complementares, ok? Nós vamos aprender sobre essa parte aí todinha com vocês. Hoje a gente vai continuar aqui na nossa apresentação, ok? Bem, primeiro a gente vai fazer algum comentário com relação à disciplina ambientação digital aos alunos. Essa disciplina de ambientação digital, ela não é obrigatória, ok? Mas vocês vão encontrar na área de estudo de vocês no Blackboard, ok? Para que ela serve, Fernando? Ela serve para que vocês consigam, se vocês conseguirem lá as conquistas, vocês consigam emitir o certificado e ele vai servir como horas nas atividades complementares de vocês. Lembrando que sobre as atividades complementares vai ser falado ainda nessa dica de hoje, ok? Então, a ambientação digital, ela serve para isso. Claro que, se você já matou a sua prioridade, que são as disciplinas do mês, você pode fazer a ambientação digital para ganhar esse certificado e, obviamente, ganhar horas nas suas atividades complementares. Lembrando que as atividades complementares, de novo, a gente vai ver daqui a pouquinho nessas dicas de hoje. Aí nós vamos falar sobre os temas transversais. Os temas transversais, eles são obrigatórios pelo MEC, ok? Isso é uma determinação do MEC. O MEC determina que você, aluno de educação à distância, faça os temas transversais. Tá? Esses temas transversais, eles vão aparecer lá nas suas atividades complementares, que a gente vai falar para vocês, tá certo? Nessa dica de hoje, tá? Lembrando que nós já gravamos uma dica de como cadastrar suas atividades complementares. Tá? Então, esses temas transversais, eles valem 40 horas e basta que você faça apenas um. Todo semestre ele aparece 2 vezes para você. Tá? Ele aparece logo no início do semestre e ele aparece no meio do semestre, ok? Então, os alunos que entraram agora em maio, eles não vão encontrar os temas transversais. Só os alunos que entraram em fevereiro e os alunos que entraram em abril. Não se preocupem que ele volta para esses alunos que ainda não fizeram, ele vai voltar no segundo semestre de 2021, ok? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, nesse semestre agora, 2021-1, ele apareceu no dia 15/2 e foi até o dia 28/3, e ele apareceu no dia 12/4 e foi até o dia 23/5. No semestre, vai até o dia 23/5, desculpa. No segundo semestre, para os alunos novos, né, ele vai começar a aparecer no dia 9 de agosto e vai até o dia 12 de setembro, o primeiro ciclo dos temas transversais do segundo semestre. Quem de repente não fizer ou não conseguiu fazer, ainda tem uma segunda chance. No dia 4/10, 4 de outubro, começa novamente o segundo ciclo, né, do Temas Transversais 2021-2, que vai até 16 de novembro do segundo semestre, ok? Nunca esquecendo que todos os temas transversais você vai realizar provas, e as provas você tem que obter nota superior a 60%, ou seja, superior a 6, para você ser aprovado, ok? A partir do momento que você seja aprovado, muito importante que eu vou falar, os temas transversais, eles não são automaticamente atualizados lá na tua área de aluno, ok? Você vai fazer no teu Blackboard, vai ter a tua nota lá, quando acabar a data limite, por exemplo, esse desse mês agora de maio, acaba dia 23 de maio. Com certeza, lá pelo dia 15, 20 de junho, vai estar lá na tua área de aluno, vou mostrar daqui a pouquinho, na tua área de aluno vai estar lá mostrado que você já cumpriu os teus temas transversais. Então, os temas transversais, a atualização ela é automática, só que ela não é imediata, ou seja, vai demorar um pouquinho, pelo menos um mês, para aparecer
lá na tua área de aluno, nas atividades complementares que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Tem uma disciplina chamada de Conhecimentos Gerais. Essa disciplina não é uma disciplina que você vai fazer prova, você vai estudar os temas que estiver lá, e aí você vai se preparar nesses temas, normalmente são 2 temas, e eles vão ser cobrados na prova regimental, que vai cair 2 questões de conhecimentos gerais, ok? Então, é para isso que serve a disciplina Conhecimentos Gerais. Competências básicas de língua portuguesa e competências básicas de matemática, elas não são obrigatórias. Mas se você tiver tempo, se você já cumpriu as etapas prioritárias do teu mês, né? Que no caso aqui, nesse mês que nós estamos, são as tuas disciplinas obrigatórias, aí sim você faz cada uma das avaliações que são colocadas nas competências básicas. Eles vão te dar o quê? Horas nas tuas atividades complementares, ok? E essas competências básicas é como se fosse um nivelamento na parte de língua portuguesa e um nivelamento na parte de matemática, ok? Ou seja, ele faz uma revisão do teu ensino médio, tá legal? Depois das competências básicas, nós temos o PAC, que é o Plano de Acompanhamento de Carreira. É uma coisa bem legal, é um projeto bem legal da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Só que eles, às vezes, são obrigatórios para algum curso e, às vezes, não são obrigatórios para outros cursos. Então, é importante que vocês, se aparecer o PAC para vocês, que vocês deem um clique para saber se ele é obrigatório para o curso de vocês. Se ele não for obrigatório, se você concluir, ele serve como horas de atividades complementares. Se ele for obrigatório, você tem que cumprir para poder concluir a disciplina, como se fosse uma disciplina como outra qualquer, ok? A mesma coisa o PIC, que é um projeto integrador de competências. Esse projeto integrador de competências também é um projeto desenvolvido pela Universidade Cruzeiro do Sul. Existem alguns cursos que eles são obrigatórios e existem alguns outros cursos que eles não são obrigatórios. Do mesmo jeito que o PAC, se ele não for obrigatório, ele vai servir para você, se você concluir, como horas de atividades complementares. Se ele for obrigatório, vai servir como disciplina e aí você vai ter que cursar e, obviamente, obter notas lá na disciplina como outra qualquer. Aí nós temos agora os tipos de avaliações, ok? Então é importante nós vermos os tipos de avaliações. Nós temos as avaliações sistemáticas, as provas regimentais e avaliações finais, ok? As avaliações sistemáticas, elas são individuais de cada uma das tuas disciplinas, né? Então, se você tem uma disciplina XYZ e ela tem 6 unidades, você vai fazer 6 avaliações sistemáticas. Nunca esquecendo de lembrá-los que quando você vai ver o material didático de vocês, vocês vão ver lá o material teórico, que você pode baixar ou imprimir, a tua videoaula desse material teórico, dessa unidade, e hora de exercitar, que nada mais são do que as avaliações sistemáticas. Então, quando você entrar em hora de exercitar, não brinque, é uma avaliação sistemática. Só entre na hora de exercitar quando você estiver preparado para fazer a sua avaliação sistemática. Lembrando que a avaliação sistemática, no máximo, vale 4 pontos, e cada unidade você vai fazer a tua avaliação sistemática. Tá? E para você ver quanto é que vale a avaliação sistemática de cada unidade, basta que você lá no Blackboard, dentro da tua disciplina, ou seja, na disciplina que você estiver fazendo, você deve dar um clique em minhas notas, que aí o tutor vai mostrar para vocês o que vale cada uma das unidades, quanto é que vale as avaliações sistemáticas de cada uma delas. Okay? Então, as avaliações sistemáticas são específicas de cada uma das unidades das disciplinas que vocês estão cursando, ok? Daquela disciplina do mês. As provas regimentais, elas são como as provas do semestre. Essas provas regimentais, elas valem 6 pontos, ok? Para complementar os 4 pontos que só você conseguiria com as avaliações sistemáticas, né? Então, a prova regimental, ela vale 6 pontos, tá? Como é que ela funciona? Normalmente, no primeiro semestre, normalmente ela é final de maio, início de junho, e no segundo semestre, normalmente ela é final de novembro, início de dezembro. Isso é o normal. As provas regimentais são as únicas provas que são feitas presencialmente no polo. Então, no mínimo 2 vezes você terá que vir ao polo, na prova regimental do primeiro semestre e na prova regimental do segundo semestre. Lembrando que
devido à pandemia, esse primeiro semestre de 2021, a prova regimental vai ser online. E no segundo semestre de 2021, nós não sabemos como é que ela vai ser, se vai ser online ou se vai ser presencial, ok? Então, no máximo, ela vale 6 pontos. Como é que funciona, Fernando? Quantas questões caem na prova regimental de cada curso, né? Então, a prova regimental, você tem que verificar quantas disciplinas você teve. Vamos supor que o aluno teve, nesse primeiro semestre, uma disciplina em fevereiro, uma disciplina em abril, uma disciplina em fevereiro, uma disciplina em março, uma disciplina em abril, uma disciplina em maio, uma disciplina em junho. Então, ele teve 5 disciplinas. O que vai cair na prova regimental? Vão cair 6 questões de cada disciplina. Então, 6 da disciplina de fevereiro, 6 de março, 6 de abril, 6 de maio e 6 de junho. Ou seja, só de disciplinas ele vai fazer 30 questões, ok? E mais as 2 questões de conhecimentos gerais que eu falei para vocês. Ou seja, a prova de conhecimentos gerais, vocês vão fazer aonde? Nas provas regimentais. Tá claro isso daí? Então, cada prova regimental vale 6 pontos para cada uma das tuas disciplinas, ok? Então, 6 questões da disciplina 1, mais as 2 questões de conhecimentos gerais, que são 2 no geral, para todas as disciplinas, ok? As 2 questões, a nota que você tirar nessas 2 questões vai valer para todas as disciplinas, ok? E o valor da prova de conhecimentos gerais que você vai fazer, ela vale 0,8 cada uma, então vale 1,6, né? Então, de 1,6 para 6, as tuas questões das provas regimentais vale 4,4, né? Para que você consiga obter a nota 6, tá ok? Então, é dessa forma que funcionam as provas regimentais. A média para aprovação em graduação, a média é 6, ok? Então, se você tirar a média 6, você consegue a aprovação na prova regimental. Mas vamos supor que você não consiga tirar essa nota 6 na prova regimental. Então, a universidade ela ainda também te dá uma nova chance, que é para você fazer na prova regimental que você não conseguiu, você fazer o que eles chamam de avaliação final, né? Que é outro tipo de avaliação. Então, avaliação sistemática, prova regimental e avaliação final. Essa avaliação final, ela tem as mesmas características, ou seja, as mesmas características da a prova regimental. Quais são as características, Fernanda? As características dela, da avaliação final, é que ela também vai ter 6 questões de cada uma das tuas disciplinas. Então, de novo, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, cada uma delas, você vai ter 6 questões, tá certo? E se você estiver precisando de nota, do mesmo jeito, vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma, como eu falei para vocês, ok? E outra coisa importante, de novo, vai vir as 2 questões de conhecimentos gerais. Então, você vai continuar tendo as 6 questões da tua disciplina de cada mês, né? E, mais uma vez, as 2 questões de conhecimentos gerais. Então, a avaliação final nada mais é do que uma outra chance que a universidade te dá para tu obteres a nota 6, ok? Então, quais são as nossas avaliações? São as avaliações sistemáticas, as provas regimentais e as avaliações finais, é isso? Então, só corrigindo, tá? O valor de conhecimentos gerais é 0,6 cada questão, não é 0,8 como eu havia dito anteriormente, é 0,6. Então, as 2 questões de avaliação da prova regimental e avaliação final de conhecimentos gerais valem cada uma 0,6, totalizando 1,2, e mais os 4,8, ou seja, vale 0,8 cada questão
das 6 que você vai fazer de cada disciplina, na prova regimental e também na avaliação final, ok? E aí, para a gente finalizar essa dica, a gente vai falar um pouco sobre as atividades complementares, elas são obrigatórias junto ao MEC. O MEC, todo curso que é de educação à distância, ele é obrigatório que você faça essas atividades complementares. Essas atividades complementares, esse semestre agora, elas iam até o dia 15/5, né? Ou seja, mas foram postergadas até o dia 21/5 a entrega dessas atividades complementares. Não se preocupe, as atividades complementares você pode cadastrar durante todo o curso de vocês. O importante é que só vão ser válidos os certificados que vocês consigam a partir da data da matrícula de vocês. Qualquer curso que você tenha feito antes da matrícula de vocês não tem valor para atividades complementares da universidade. E aí você pode cadastrar vários tipos de certificados, né? De semana acadêmica, congressos, seminários, palestras, né? Atividades culturais, cursos de extensão, atualizações acadêmicas, atividade de iniciação científica, né? Aquelas competências básicas que eu falei, aquela ambientação de graduação que eu falei, né? O PAC e o PIC, para quem não tem essas duas disciplinas obrigatórias, enfim, todas essas atividades complementares você pode, né, anexar lá na tua área de aluno, que eu vou já mostrar para vocês onde ela fica. Mas a dica de como fazer isso nós já passamos anteriormente para vocês. Então, as atividades complementares, elas atuam dessa forma, ou seja, vocês têm a possibilidade de ganhar as horas de atividades complementares fazendo esse tipo de trabalho que eu estou mostrando para vocês aqui, ok? O cadastro a gente já fez, ou seja, a gente já mostrou para vocês como é que é feito o cadastramento das atividades complementares, ok? Então, as atividades complementares, elas são obrigatórias e, como eu já falei, você todo semestre abre um intervalo de datas para você se cadastrar. É claro que ninguém vai deixar para o último semestre do teu curso para cadastrar as atividades complementares. Fernando, quantas horas são de atividades complementares? Vai variar de curso para curso, ok? Quando vocês puderem assistir às dicas sobre as atividades complementares, eu mostro lá para vocês onde é que está a quantidade de horas, no caso, da dica do aluno que eu estou trabalhando quando eu fiz a dica sobre as atividades, como cadastrar as atividades complementares. Ok? Importante, estágios curriculares ou atividades desenvolvidas nesses estágios não são válidas como atividades complementares. Muitos alunos, às vezes, nos perguntam e está aí a resposta para cada um de vocês, ok? E aí a gente finaliza a nossa dica de hoje, né? É importante relembrar os nossos canais de comunicação, atendimento presencial sempre no horário comercial de 8 a meio-dia, de 14 às 18, de segunda a sexta, né? Sábado ainda em home office. O nosso WhatsApp é o 982010306, nosso atendimento telefônico continua do mesmo jeito, em horário comercial, está aqui nossos telefones convencionais. Os nossos e-mails aqui de mantenedor, o meu de mantenedor e acadêmico, né? Tanto institucional como do nosso provedor, da gestora comercial, né? Está aqui o convencional e o particular dela. As nossas redes sociais, eu continuo sempre pedindo que vocês sempre participem, sempre deem um oi lá para nós conseguirmos crescer nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tá certo? Aqui são os endereços das nossas redes sociais, da nossa CSH e da nossa Cruzeiro do Sul Virtual, Polo de Flores. E mais uma vez, muito obrigado por terem participado, terem ouvido essa dica de hoje, ok? Fiquem com Deus e um abraço a todos.